Então, estamos de volta com os entendimentos sobre o segundo tabernáculo e sobre também as situações relacionadas com os tabernáculos que estão retornando do segundo período. Então, primeiro vemos Isaías ou Yirmiyahu, no capítulo 61, onde nos informa sobre a festa da primavera e a festa do outono. E de lá, então, obviamente, quando a gente lê o que Paulo ou Shaul tinha conversado sobre os tempos e as estações, que são obviamente entendidos para aqueles que estudam e para aqueles que estão, obviamente, estudando a palavra, porque para aqueles que não estudam, fala-se então que é estupidez para a destruição dos mesmos. E a gente então que lê a instrução, vê que em Levíticos capítulo 23 fala então das festas de outono e a festa da primavera. E com isso então a gente pega e lê o que os apóstolos também indicaram concernente então à volta das santas cidades, como era durante o tempo de Yohanan ou João. Como já foi obviamente explicado, a primeira santa cidade está no Sudão, que era a antiga Etiópia, e então de lá João escreveu os antigos documentos de Hebreus, mas não somente na camada relacionada com o tabernáculo ou tabernáculos do segundo serviço, mas também da camada relacionada com os gentios, aonde a China então domina o comércio mundial. Muito bem, então, pelo que a gente vê das Santas Escrituras, em Daniel, no capítulo 11, fala exatamente a situação onde está o mundo, e também Daniel 12 menciona do aumento do conhecimento para o uso durante este período, sabendo que Daniel era o ministro da economia, ele trabalhou para muitos reis do seu período, e nos mostra então a reflexão das santas profecias, para a gente então entender para onde este mundo está indo e o porquê de tanta desorganização nos governos mundiais. Baseado neste fato então, para aqueles que são salvos, para aqueles que são entendidos do Apocalipse, que entendem a revelação, que são salvos, porque entendem da revelação e entendem que existe o Salvador da linhagem hebraica, então se faz, obviamente, requerido o estudo destas festas, para a gente então saber como alinhar os tempos e as estações durante este período. Daniel 11 nos diz que estamos no capítulo 11, verso 8 e 9, onde se fala do Egito, que está sendo armado pela União Soviética, que é o Reino do Norte, para depois, então, os filhos de Ismael poderem se reunir no Egito e de lá, então, ir para o sul. Realmente, este tópico é extremamente importante, porque fala daí dos filhos de Ismael e da importância do primeiro casamento de Abraão e Hagar, que era uma egípcia muito importante na vida de Abraão. Ismael era rei, e por isto então que os filhos dele são muito prominentes, e também por causa do óleo eles vão controlar em uma grande parte o comércio mundial através do computador, através dos telefones, porque a China produzirá equipamentos e benefícios, e a Arábia providenciará o combustível para que estes produtos sejam entregues. Nós vamos então explorar mais esta situação nos próximos capítulos, porque é muito importante a gente entender também Ezequiel 37, que fala dos cajados de autoridade. Daí, a partir dali, a gente conversa sobre o Salvador também linkado com o tabernáculo. Então são várias camadas que precisam ser entendidas.
Vamos entender disto então mais adiante.